Olá pessoal, sou professora Luana Lopes e hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre preconceito linguístico. Preconceito linguístico é uma forma de valor negativo usado para falar das pessoas que dominam o mesmo idioma. E nós somos brasileiros. E o Brasil possui uma vasta extensão territorial. E cada região tem a sua cultura. E por ser vasta, cada região tem sua cultura, possui os aspectos característicos de cada local. Cada região apresenta diferentes particularidades culturais. E esse preconceito linguístico é uma forma de discriminação social, que consiste em julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica ou como ele escreve. O preconceito linguístico, muitas vezes, deriva da construção de um padrão imposto por uma elite econômica e intelectual, que considera como erro. Além disso, existem outros tipos de preconceito que também estão presentes na sociedade. Além do preconceito linguístico, tem o preconceito econômico, tem o preconceito racial, tem o preconceito homofóbico, que todos vocês conhecem e já ouviram falar. O preconceito linguístico ocorre também quando as pessoas falam: ah, você está falando errado, nós não podemos falar isso. Na língua portuguesa não tem falar certo, falar errado. Tem as formas de adequações. E o preconceito linguístico é geralmente causado, pela essa ideia de que existe apenas uma língua correta. E isso colabora muitas vezes para que ocorra essa exclusão social. E isso ocorre porque alguns falantes utilizam desse saber educacional, porque são de uma elite mais, de um poder aquisitivo melhor. São pessoas que têm um poder socioeconômico melhor. E muitas vezes discrimina aquelas pessoas que são mais humildes. Esse preconceito linguístico ocorre também com as pessoas que vivem na zona rural, por falar da sua forma, o seu jeito, da sua cultura, da comunidade, o jeito que eles já estão habituados a falar na comunidade de fala deles. E a gente tem que respeitar, nós devemos ter respeito por essas pessoas também, porque são pessoas iguais a todo mundo, todos nós somos iguais, independente de cor, raça. Cada um fala do seu jeito. Cada localidade tem a sua cultura e as culturas são várias. E cada indivíduo tem seu livre-arbítrio de falar do seu jeito. Cada um sabe que existe a forma coloquial e existe a forma formal. E tem ocasiões que a gente pode usar a forma coloquial e tem ocasiões que a gente pode utilizar a forma formal. Numa conversa entre amigos, quando nós estamos com a nossa família, com nossos familiares, quando nós estamos em um barzinho, por exemplo, com nossos amigos ou colegas, quando nós estamos conversando com o nosso colega no WhatsApp ou
presencialmente mesmo, a gente não vai utilizar essa forma tão elaborada de fala. A gente fala da forma coloquial mesmo, nós falamos da forma coloquial. E porque naquele momento, naquela situação, não exige essa forma, norma culta, né, de utilizar a norma culta. Por mais que nós, respeitando nossos familiares, respeitando nossos amigos, mas não precisa utilizar essa forma tão elaborada. Na linguagem formal, a gente pode utilizar gírias, nós podemos utilizar abreviações, né, igual utilizando no WhatsApp. Já na norma culta, né, que é a linguagem formal, nós não podemos utilizar assim. Se nós formos apresentar um trabalho, por exemplo, no ambiente acadêmico, for para uma entrevista de emprego, se a gente for se dirigir ao nosso chefe, nós não vamos utilizar a forma coloquial. Nós temos que utilizar a forma formal, né? Uma forma adequada com aquele contexto, com aquele momento, com aquela situação. Local tem as derivações, né, das palavras, que a mesma coisa, mas que tem derivações diferentes. Por exemplo, a mexerica, né, alguns lugares chamam de tangerina. Tem o aipim, outros lugares já chamam macaxeira. O geladinho, tem alguns lugares que chama sacolé. E vários outros nomes. Fugina, tem alguns lugares que chama o maracujá de maracujina ou vice-versa. Mas são hábitos culturais, né? Que eles já estão habituados com aquela situação, aquele jeito de fala, de acordo com a comunidade deles. O conceito linguístico se baseia também num sistema de valor que afirma, né, que determinadas variedades linguísticas são mais corretas do que outras, gerando esse juízo de valor negativo no modo de falar, do falar diferente daqueles que se configuram como melhores. Como eu já falei anteriormente, as pessoas por ter um nível educacional melhor que os outros, mais avançado, não digo nem melhor, mais avançado, né? Já se acham superior a essas pessoas que não têm. As pessoas da zona rural mesmo. Muitos não têm, não tiveram, né, o letramento, né? Então eles falam de acordo com o que eles aprenderam ali na comunidade de fala, mas não é que é errado, é a forma como eles já estão habituados, de acordo com a cultura e a vivência do local. O preconceito linguístico, tipo de discriminação, que resulta da realização de comparativos indevidos entre o modelo idealizado da língua falada com a maneira como as pessoas realmente se comunicam. Pode acontecer também quando se compara a forma de falar de diferentes seres em homens, né? Como eu já falei. Mesmo lugares próximos um do outro, mas cada um tem seu jeito de fala, uns tem um jeito de falar de forma mais cantada, outros já tem assim, algumas letras no meio das palavras assim, mais arrastadas, né? Mas isso são modificações que a língua mesmo vai sofrendo de acordo com cada cultura e cada comunidade de fala, né?
Eu trouxe alguns exemplos de preconceito linguístico. Na gramática, por exemplo, tem a concordância verbal e tem a concordância nominal. Na pronúncia mesmo, algumas pessoas, na forma de falar, né, troca o O pelo U. Ao invés de falar pensando, fala pensando. Sentindo, fala sentindo. Fazendo, fala fazendo. Mas não são um erro. São a pronúncia mesmo, como já falei anteriormente, que tem essa adequação, né, da forma coloquial e da forma formal. Na coloquial você pode falar assim, numa conversa informal, você pode falar, eu tava pensando em fazer isso mesmo. Mas na escrita você não pode falar isso. Você não pode escrever assim. Na fala você pode, na forma falada. Pensando. Eu tava pensando em fazer isso mesmo. A gente já fala muitas vezes. Mas na forma falada, né? Na língua falada. Na língua falada a gente pode falar tudo. Mas na linguagem formal já não pode. Você não vai escrever falando com falando. Eu estava falando com Elias. Um exemplo. Eu estava falando com Marcos. Um exemplo. Mas essas expressões não deve ser considerada um preconceito linguístico, um preconceito de língua. Não deve. Porque são pronúncias que podem ser ditas na fala. Mas também não é um preconceito linguístico e não deve ser encarado como preconceito linguístico. Falar nós vai pra festa, nós vai, ao invés de falar nós vamos. Isso também, essa pronúncia também pode ser falada, mas ela não pode ser escrita na forma formal, né? Algumas pessoas também falam, os livros, não usa concordância aqui, né? Os livros, fala os livros. Isso também não pode ser, é outro exemplo que não pode ser encarado como preconceito linguístico. Porque são derivações de fala e que pode ser falado naturalmente. Agora, nós indivíduos, nós falantes da língua portuguesa, temos que saber, né, e ter essa consciência que tem as formas adequadas e não erro. Tem as adequações. E nós devemos usar essas adequações de acordo com o momento e a situação que nós precisamos usar. Se for uma linguagem, uma situação mais casual, eu posso usar a formal, informal, como eu já falei. Se for uma ocasião mais formal, tem que usar a linguagem, a norma culta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe um pouco, né, sobre preconceito linguístico e essas questões que não existe certo nem errado na língua portuguesa. Existem os contextos que são adequados de acordo com a situação e o momento da comunicação de cada falante.
Obrigada. Espero que tenha ajudado vocês.